Está começando o programa Crente Inteligente. É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? A pergunta para a gente iniciar é exatamente o que é pós-modernidade. Irmão Samuel e amados irmãos que nos acompanham nesse programa, pós-modernidade é o período, é a época que nós estamos vivendo. Há uma palavra alemã que é Zeitgeist. Essa palavra designa o espírito da época, o espírito do tempo. E o tempo que nós vivemos é caracterizado pela pós-modernidade porque ele tem os seguintes aspectos. Primeiro, um relativismo moral. Então, não há uma ênfase ou não há uma crença na existência de uma ética absoluta. Também um pluralismo religioso, a ideia de que não existe uma verdade religiosa, espiritual, mas que tudo é válido no campo religioso. Então, relativismo ético, pluralismo religioso, multiculturalismo, a noção de que haveria uma equivalência, uma paridade entre as diferentes culturas, sem que houvesse elementos de superioridade entre uma cultura e outra, um subjetivismo em que os interesses, os desejos, as expectativas e as sensações de cada pessoa são colocados no centro. Então o homem deixa de buscar a verdade objetiva, seja no campo da ciência, seja no campo da filosofia ou da religiosidade, e ele começa a dar mais ênfase ao seu próprio apetite, aos seus interesses pessoais. Esse é o subjetivismo. Também se pode falar de uma fragmentação do eu. Há uma fragmentação da identidade pessoal. O que é que significa isso? A pessoa participa ao mesmo tempo de diferentes tribos, não só no campo religioso, mas também social, político, cultural. Antigamente, ou há até poucas décadas atrás, uma pessoa se encaixava mais claramente em determinado perfil social e cultural e religioso. Hoje não. A pessoa vai buscando de cada religião, de cada cultura, de cada perfil social, aquilo que mais lhe apetece. É como se fosse um consumidor diante de uma prateleira de supermercado que vai buscando os produtos ao seu bel prazer e montando ali um mosaico. E aí, frequentemente, irmão Samuel, há uma contradição, porque essa pessoa fica fragmentada. Outra coisa é o não pertencimento. Há uma ojeriza pós-moderna ao pertencimento e à institucionalidade. Isso entra no campo da religião como sendo religiosidade sem religião. Não é correto dizer que o homem pós-moderno seria avesso à espiritualidade, não. O homem pós-moderno, de modo geral, busca muito a espiritualidade, mas ele busca essa espiritualidade de uma forma não institucionalizada. Por quê? Porque se ele faz um compromisso específico com uma religião, com uma instituição, ele não vai poder fazer as escolhas subjetivas que ele quer fazer. Então ele vive uma religiosidade, uma espiritualidade, mas sem religião, sem se submeter ao que ele considera um jugo muito pesado de uma hierarquia, coisa dessa natureza. Então falamos de relativismo ético, pluralismo religioso, multiculturalismo, subjetivismo, fragmentação, religiosidade sem religião, e há um privatismo também, ou seja, enfatiza-se muito a vida privada de tal maneira que a pessoa faz todas as suas escolhas no campo político, no campo social, no campo cultural, filosófico, ideológico, mas muito voltadas essas escolhas para si, de tal maneira que nem sempre há uma conexão entre aquilo que a pessoa diz acreditar e aquilo que ela faz na vida pública. Então a pós-modernidade é o espírito da época, é o conjunto de valores culturais, ideológicos, filosóficos e, digamos assim, também espirituais e até, por que não dizer, teológicos, que dominam a época em que nós vivemos. Professor, há um marco temporal definido? Nós, quando se trata de alguma coisa histórica, cultural, que não é no campo das ciências exatas, vai variar um pouco esse marco temporal, né? Vai depender do critério do pesquisador, do critério da pessoa, né, irmão Samuel, que está fazendo a sua observação, a sua avaliação. Mas
um marco temporal mais preciso seria a virada do milênio. Né? A virada do milênio, nós temos alguns pontos históricos importantes. A queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, nós temos a globalização. Tudo isso aconteceu entre o final do século XX e o início do século XXI. Então, a virada do milênio catalisa uma série de mudanças que já estavam acontecendo, e com o incremento da internet e principalmente das redes sociais nos últimos anos, essas mudanças se tornaram mais aceleradas. Quais são as origens e de onde veio a pós-modernidade? Exatamente na esteira, no gancho do que eu tinha dito antes, essa análise nunca é uma análise estanque, né? Então, e nunca é uma coisa rígida. Se nós olharmos as origens filosóficas, mais precisamente nós veríamos essas origens no século XIX. Mas nada é novo debaixo do sol, como disse Salomão, né? Então nada é novo debaixo do sol. Desde a antiguidade, por exemplo, desde Platão, né? Platão, filósofo grego, né, que foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, ali do século V antes de Cristo, ele dizia que o mundo exterior, na verdade, é uma cópia mal feita do mundo ideal, do mundo das ideias, né? Então, tudo isso aqui seria ilusório. Tudo isso, na verdade, teria um referencial absoluto em algum lugar. Então, haveria, né, a ideia perfeita, por exemplo, uma árvore. Uma árvore seria uma cópia mal feita, né? Ele tem o mito da caverna. Ele fala, por exemplo, que nós vivemos como quem está dentro de uma caverna, vendo apenas a projeção na parede de objetos carregados do lado de fora. Então tem ali uma fogueira e esse fogo faz com que os objetos lá de fora sejam projetados com a sua sombra na parede da caverna. Então aquilo que a gente vê é apenas uma ilusão de alguma coisa, na verdade, uma imagem distorcida da realidade. Exatamente. Então essa ideia é muito antiga, é uma ideia platônica. Quando nós vemos ali o primeiro século da era cristã, né, nós temos o gnosticismo embrionário. E o gnosticismo se abebera da filosofia platônica, mistura também judaísmo, alguma coisa distorcida a partir do cristianismo, astrologia babilônica, mas isso tudo foi trabalhado por Plotino, né, tem o neoplatonismo, aquela ideia de que existe o mundo real e o mundo das ideias, e um dualismo entre o que é espiritual e o que é material, entre o que é físico e o que não é físico, entre o natural e alguma coisa que está na metafísica. Eu vou explicar porque que eu estou dizendo tudo isso. Essa dualidade, esse dualismo entre aquilo que é e aquilo que eu digo, entre aquilo que está na realidade e aquilo que eu vejo, perpassa a história e adentra também na igreja. E é interessante que no século XIX, depois de séculos e séculos de filosofia, vem, por exemplo, Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, e ele começa a fazer, ele dizia que não era filósofo, ele era escritor, né? Mas na verdade ele era filósofo, e ele tem o seu niilismo, e ele começa a fazer uma série de críticas à realidade social, à realidade política, cultural, criticava muito o cristianismo, e ele começa a desconsiderar a capacidade do verdadeiro conhecimento, né? Um tempo depois, o filósofo Martin Heidegger vai nesse mesmo sentido, né, de que aquilo que eu estou dizendo que vejo não é necessariamente aquilo que é. E há uma dissociação, isso é no campo da epistemologia, teoria do conhecimento, gnosiologia, campos da filosofia. Mas tudo isso passa a fazer um abismo, ou a criar um abismo entre a realidade e aquilo que o homem diz que acontece. Então, com o passar do tempo, também houve uma dissociação entre a objetividade e a subjetividade. O mundo subjetivo passou a ser enriquecido, entre aspas, passou a ser alimentado não com aquilo que é objetivo, mas com aquilo que o homem projeta, com aquilo que o homem vê, com aquilo que o homem quer, né? Isso, por exemplo, adentrou no campo da cultura, no campo da arquitetura, no campo das artes, da literatura,
de tal maneira que o mundo subjetivo, o mundo das ideias, o mundo das emoções passou a se projetar para fora. E isso foi caminhando de tal maneira que nós chegamos ao que hoje se chama pós-modernidade. Alguns não chamam pós-modernidade, chamam hipermodernidade, por razões que a gente pode tentar esclarecer melhor. Mas tentando resumir, isso não é algo exclusivo da nossa época, porque há muito tempo atrás, desde a época de Platão pelo menos, irmão Samuel e amados espectadores, já houve essa tentativa de dissociação entre o real e o ideal. Isso caminhou com os gnósticos, caminhou com os neoplatônicos, né? Avançou a sociedade, especialmente a Igreja Católica, foi muito inundada por pensamentos desses jaez, mas hoje nós temos uma exacerbação dessa ideia de que nem tudo o que existe é aquilo que eu vejo, e nem tudo que eu digo que existe é aquilo que de fato é. Parece muito filosófico, mas a gente vai tentar esclarecer com o passar do tempo. Quais são as origens e de onde veio a pós-modernidade? O senhor, por gentileza, poderia fazer uma comparação do homem moderno e do homem pós-moderno? Sim, a sua pergunta é muito boa, porque a própria ideia de modernidade está dentro da expressão pós-modernidade, né? Então, se eu falo pós-modernidade, é algo que vem depois da modernidade, mas é bem perigoso a gente se limitar a essa expressão, por isso a sua pergunta é muito boa. O que é que acontece? Como eu disse, alguns filósofos preferem chamar de hipermodernidade. A gente chama de pós-modernidade, que é um termo que não está errado, e ele é mais popular, né? A gente ouve falar mais de pós-modernismo, pós-modernidade, tanto no campo da teologia, como da filosofia, das artes, da cultura, da arquitetura, etc. Mas o que seria a diferença entre modernidade e pós-modernidade? Aí a gente teria que apelar à nossa memória da escola, né? O pessoal aí que ainda tem um pouco mais fresca a lição da história na escola vai lembrar o seguinte: quando você faz a classificação da história, né, da historiografia, você tem a pré-história, né, que é antes de 4000 a.C., então antes da escrita, né? Você tem o período antigo, o período medieval, que é a Idade Média, o período moderno e a Idade Contemporânea, né? Então, a Idade Antiga, você tem desde a escrita, né, até a queda de Roma, em 476 d.C. Nesse período, você tem as mitologias, né? O homem explicava o mundo a partir de suas crenças, que não eram meramente crenças pessoais, eram crenças coletivas, né? Era o paganismo, havia uma mistura do direito com a arte, com a cultura, com a política, com a religião, né? A astrologia dizia algo que o homem entendia como sendo verdadeiro. Então havia uma mistura. O homem antigo era o homem conduzido por vários deuses, né? As cidades tinham seus deuses. Estou falando grosso modo, claro que a antiguidade é muito ampla. Então o homem antigo, esse homem pré-moderno, esse homem primitivo, era alguém que era conduzido pelo mito, pela magia. Eu falo que é mito, magia e mistério, né? Aí vem a Idade Média. Vem a Idade Média, né, de 476, desde a queda do Império Romano, até 1453, né, que é a queda de Constantinopla, diante ali dos turcos otomanos. Então, nesse período de mais ou menos 1000 anos, o homem medieval é aquele que acredita no que a instituição diz. É a Igreja Católica, é o dogma, é o Papa. E aí é interessante que há uma busca da autoridade, né, o dogma. O homem não tem uma subjetividade ainda, como não tinha na antiguidade. A sua subjetividade é determinada por aquilo que diz o Papa, por aquilo que diz a instituição, a tradição, né? Mas o homem se refugia na autoridade. Tem até um autor, Justo Gonzalez, né, daquela coleção Uma História Ilustrada do Cristianismo, que ele fala que ao longo da Idade Média havia um pêndulo entre a autoridade e a autenticidade. Então, por um lado, o papado representava muito a estabilidade, a ordem. Estabilidade não é ruim, certo? Então, esse valor da autoridade, da ordem, do direito, do que é correto, algo que é ordeiro, que é decente, que é tradicional. Por um lado, isso é bom, mas ao mesmo tempo você não pode exacerbar, né? Quer dizer, o tradicional passa a ser tradicionalismo. Algo que é muito fixo passa a ser dogmático ao extremo.
mas o papado representava isso. Do outro lado, você tinha os mosteiros, né? A vida monástica, em que católicos, né, cristãos, buscavam o refúgio na autenticidade. Então ali você tinha uma vida cultural, espiritual, de oração, de devoção, que não ia necessariamente contra o papado, mas que buscava uma vida mais contemplativa, mais sincera, só que muitas vezes havia um hiato, um abismo entre a autoridade e a autenticidade. Você não conseguia um equilíbrio que seria ideal. Muito bem, então esse homem medieval é o homem assombrado. Assim como o homem da Idade Antiga era assombrado pelos muitos deuses da sua cosmogonia, né? A ideia de como que o mundo foi criado, em mitologias e tal, ou de como que o mundo veio a existir, e se o homem cometesse determinados erros, a natureza não ia responder de forma positiva, então o homem era assombrado. Na Idade Média ele continua assombrado, mas ele é assombrado agora sob o tacão do papado, da Igreja Romana. E aqui não vai nenhuma crítica à fé de ninguém, a gente está fazendo uma análise histórica e filosófica, também teológica. E é interessante o seguinte, irmão Samuel e amados irmãos que nos acompanham aqui nesse programa, tem uma frase já de muito tempo depois, né, da Idade Moderna, que é de Francesco Petrarca, que diz o seguinte, que a Idade Média era a Idade das Trevas, mas não teve só trevas não, nos mosteiros, por exemplo, você tinha bibliotecas, tinha desenvolvimento de cultura, você tinha um trabalho social, porém era uma coisa mais esparsa, que não tinha uma comunicação, não tinha um vaso comunicante com a Igreja Católica institucional. Ok. Aí vem o Renascimento, né? Grandes mudanças ocorreram ali do final da Idade Média, porque nada é de uma vez. Então, ao longo dos séculos você teve algumas mudanças, mas do final da Idade Média para o início da Idade Moderna você tem o Renascimento, tem a Peste Negra. Essa Peste Negra, né, ela trouxe ali mais ou menos ali no século XIV, XV, na Europa, matou muita gente, mas com isso ela trouxe algumas questões sociais também, porque geralmente em toda tragédia o pobre é que se dá pior. Você pode ver em qualquer lugar do mundo, tsunami, terremoto, o rico de alguma maneira vai se remediar. Então, a peste negra, você teve greves de trabalhadores, problemas no campesinato, né? Problemas rurais, houve também problemas em que os nobres passaram a achar ruim o que a Igreja Católica fazia, porque ela cobrava taxas de terrenos que ela considerava que era seu direito receber valores por aquelas propriedades. Então, uma série de insatisfações sociais começaram a se acumular ao longo dos séculos, e também questões religiosas. Desde o século IX, com o bispo Cláudio, né, chamado primeiro protestante, o protestante do século IX, e aí Savonarola, e muitos, John Hus, né, vários cristãos ao longo do tempo se insurgiram contra questões da Igreja Romana, e veio o Renascimento também, quando o homem se volta, o homem descobre aqueles escritos antigos, né, começa a lembrar de Aristóteles, começa a lembrar de Platão, começa a lembrar que entre eles e o período antigo houve a chamada Idade das Trevas. Então ele começa a rebuscar textos gregos, começa a buscar textos antigos, e Erasmo de Roterdã vai ter um papel muito importante. Ele é um humanista, né, holandês, ele começa a buscar textos antigos, e o que acontece? Vem a Idade Moderna, e na Idade Moderna a Reforma Protestante. Você tem depois o Iluminismo, tudo isso eu estou dizendo que vai preparando o terreno dessa Idade Moderna, que é uma idade da razão. Então substitui-se agora não apenas a mitologia antiga, mas substitui-se agora o dogma medieval, e agora o homem diz, não, eu posso conhecer a razão, eu posso conhecer a verdade, mas ela não é dada pela fé, ela não é dada pelo dogma, ela é dada pela razão. O homem moderno acredita na verdade objetiva, isso é importante. O homem moderno, não o pós-moderno, o homem moderno acredita que existe verdade, acredita que ela é lógica, acredita que ela é acessível, e a maneira de acessá-la é a razão. Esse é um ponto, racionalismo. Outro ponto, o homem moderno acredita no progresso. O homem moderno acredita que, uma vez obtendo a razão obtendo a verdade por meio da razão e da ciência,
ele progredirá. Então o homem moderno crê na ciência, o homem moderno crê na filosofia, crê na lógica, ele endeusa a razão. Mas ele agora começa a desconsiderar a religião, começa a desconsiderar, e ele olha com um olhar feio para a igreja, mas olha feio para Deus também. Né? Ele começa a ter uma desconfiança da igreja, mas ele desconfia de Cristo também. Ele desconfia da igreja, mas desconfia da Bíblia também. E esse é um problema. Né? Ele não consegue dissociar o que eram os problemas da igreja romana na época, a igreja católica, e aquilo que... Isso é um homem moderno. Isso ainda moderno. E o homem moderno é individualista. Ele diz, olha, Papa, não preciso mais de você, tá? Eu vou olhar... E às vezes ele até olha para a Bíblia, mas ele olha para a Bíblia como se ela fosse um animal num laboratório. Ele vai dissecar a Bíblia. Ele diz, não, eu vou olhar a Bíblia com um pressuposto científico. Eu vou analisar a Bíblia sem mitos. Só que ele tem um pressuposto. Ele tem um pressuposto de que só com a razão ele vai conhecer tudo. Muito bem, esse é um homem moderno. É um homem que acredita em metanarrativas. O que é metanarrativa? Narrativa é uma forma de explicação da realidade. O homem moderno acredita que ele consegue explicar a realidade à sua volta de maneira objetiva, com a linguagem compreensível. Como ele acredita na ciência, e a ciência é um método objetivo de conhecimento a partir de uma linguagem adequada e de um protocolo que, uma vez adotado, sempre dará o mesmo resultado, não é isso? Então, ele pensa que ele pode explicar o mundo inteiro por meio da razão e que isso vai trazer a paz mundial, que isso vai trazer estabilidade e riqueza. Ok, o homem moderno acredita nisso. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, já dificulta a crença nisso. E vem a Segunda Guerra Mundial, tanto que o Santos Dumont, nosso conterrâneo brasileiro, que criou o avião, ele se chateou muito porque o avião foi usado na guerra. Você tem cientistas que se chatearam muito porque os seus inventos, as suas teorias, em vez de trazerem bonança, foram utilizadas para o mal. O homem trouxe o mal, e aí você vê que há uma catalisação, há uma velocidade, uma aceleração muito grande do conhecimento, né? Pode notar, irmão Samuel, eu sei que o irmão sabe disso, grandes inventos que nós usamos hoje são fruto ou da corrida espacial ou da Segunda Guerra Mundial, né? A própria internet nasceu no meio militar. Então você nota que muitas vezes o homem ele se esforça mais para destruir do que para construir. Ele vai mais rápido para destruir, para conquistar, do que para obter algo que seja bom para todos. Isso é consequência da queda. E eu falo como pastor e teólogo, isso é consequência da queda, né? E todo crente pensa dessa maneira, né? O crente que realmente crê na Bíblia. Mas o que acontece, para tentar ser mais objetivo, é o seguinte: o homem moderno começou a se desencantar. E aí não só a Segunda Guerra, várias outras guerras, conflitos étnicos, minorias sendo esmagadas, problemas políticos, problemas geopolíticos, guerra do Vietnã, guerra do Iraque e guerra do Golfo, uma série de conflitos tribais na África, a colonização europeia na África e em outros lugares, tudo isso foi esgarçando o tecido internacional. E ainda é importante dizer que havia um grande sistema que tentava explicar o mundo e trazer soluções, que era o comunismo. O comunismo queria ser uma resistência aos males sociais, né? Isso aí já é um outro capítulo. Se a gente for apertar esse botão, é uma coisa muito grande. Mas o comunismo, ele foi horrível, né? Matou milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Na União Soviética, né? Na China, Cuba. Se você fizer uma conta aí, né? Foram muitas pessoas que sofreram, milhares de pessoas que sofreram com o comunismo. Então ele foi um experimento que deu errado. Deu errado porque as suas ideias eram ruins. E aí o que é que acontece? Quando o homem moderno vê que a ciência não trouxe o progresso, que o seu conhecimento criou armas usadas contra o próprio homem, e que o grande sistema de explicação que rivalizaria com o capitalismo, e eu falo do comunismo, trouxe na verdade mais tirania, mais opressão, mais conflito, o homem disse: opa, então a verdade não existe. Se ela existe, eu não posso acessá-la. A razão que eu entendo de uma maneira, você entende de outra. Então, na verdade, será que é razão ou é a minha subjetividade? Por isso, o homem moderno sai de cena.
e entra o homem pós-moderno. É aquele que diz o seguinte: olha, a razão não trouxe o resultado esperado porque o que para mim é correto, para você não é. Aí vem a questão do relativismo ético. Olha, a minha razão aplicada à moralidade me diz uma coisa, para você diz outra. Aí vem a questão do pluralismo religioso. A minha razão no campo religioso diz uma coisa, para você diz outra. Vem a questão cultural, multiculturalismo. A minha razão no campo cultural diz uma coisa, para você diz outra. Ah, não, no campo sexual, para mim a razão diz uma coisa, para você diz outra. E aí a questão identitária, eu me vejo de uma maneira, você me vê de outra. A questão étnica, eu me vejo de uma maneira. Enfim, meu irmão, o homem pós-moderno é um homem desencantado, é um homem que perdeu a esperança, é um homem que está cansado. Eu digo assim, de modo geral, porque eu estou falando do espírito da época, né? A gente vai encontrar, irmão Samuel, gente pré-moderna ainda hoje. A gente vai encontrar gente pré-moderna, tanto medieval, aquele que crê de forma tradicionalista, como também aquele que ainda está preso lá na Idade Antiga. Tem gente que é mito, magia e mistério. Ele ainda explica o mundo de forma mitológica. Os processos de resolução de problemas dele são mágicos. E ele está sempre esperando algo que ele não sabe explicar, que é o mistério. Mito, magia e mistério. 3 palavras com a letra M para memorização fácil. Mito, a forma dele explicar o mundo. Magia, os processos de obtenção de resultados positivos, na visão dele. E mistério, ele não sabe explicar nada, mas ele tem uma esperança de que vai melhorar. Esse é o homem pré-moderno. No nosso meio tem muita gente assim hoje ainda. O homem medieval ainda é aquele tradicionalista. E o homem moderno é aquele ainda científico, é aquele que você consegue convencer, ou pelo menos, né, numa conversa ele é uma pessoa razoável, mesmo que você não convença, mas ele vai tomar um café com você e ele está disposto a ouvir a sua razão. O homem pós-moderno não. O homem pós-moderno já está com a paciência por aqui, ele não quer saber do que a ciência diz de maneira objetiva, ele quer a sua verdade. E aqui tem uma coisa interessante. Disse alguém, acho que Protágoras, né, na Idade Antiga, na filosofia grega, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto não são, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Ou seja, é o homem que vai dizer o que é verdadeiro e o que é justo. Homem com letra maiúscula, humanidade. O homem pós-moderno não é assim, não. O homem pós-moderno é cada homem é a medida de todas as coisas. Então, é você, é o que é válido para você, né? É o que é válido de acordo com o seu interesse, porque há um desencanto. O homem pós-moderno é um homem desesperançado. Então, ele vive aquele lema Carpe Diem, né? Tem até um filme muito bom, Sociedade dos Poetas Mortos, que eu assisti há uns 30 anos, quando eu era jovem, assisti na escola. Carpe Diem, ou Carpe Diem, quer dizer, aproveite o dia, né? E isso tem muito a ver com aquela filosofia do Jean-Paul Sartre, do Albert Camus, que é o existencialismo, né? Estão falando aí também Michel Foucault, né? Você vai encontrar o marxismo cultural ali anos 60, 70, a liberação sexual, movimento hippie, tudo isso tem a ver, mas isso é o caldo cultural e filosófico que prepara o que a gente está vivendo agora. Essa pós-modernidade, essa coisa da virada do milênio, é algo que potencializa o individualismo, mas não é só individualismo, porque repare, o que é que o individualismo moderno dizia? Cada homem é a instância última em que a razão se manifesta. A razão é uma só, ela vai comunicar a verdade e o homem tem direito de agora aferir o que é verdadeiro por meio da razão. O pós-moderno não é só individualismo, ele vai dizer subjetivismo. Por quê? Porque cada homem pode determinar o que é verdadeiro conforme a sua maneira de compreender. Aí a gente volta a Platão. Já que o mundo é uma cópia mal feita da realidade, compete a cada um de nós fazer as escolhas, desde que, e aí a sociedade pós-moderna vai determinar aquilo que ela não aceita. Aquilo, e aí, irmão, como existe uma ideia de verdade moral, por exemplo, na sociedade pós-moderna, contemporânea, existe. É aquilo que o consenso diz que é. Eu vou dar um exemplo aqui. A questão LGBTQIAP+, né, uma sigla bem grande,
eles determinam a linguagem que a gente deve usar, como a gente deve falar, né? As questões do movimento negro, a questão do movimento feminista, e assim uma série de questões que geralmente são progressistas, mas não necessariamente. Você pode ter gente da direita que busca uma identidade também, e eles têm seus códigos, eles têm também uma coisa meio tribal, mas o que eu quero falar não é de política, eu quero falar da questão filosófica e teológica. O que acontece é o seguinte: você passa a ter uma determinação consensual. O que diz o que é verdade não é a revelação, não é o dogma e não é a razão. Muito menos a mitologia. O que diz o que é verdade é o consenso social. Por isso você tem os cancelamentos na internet e por isso você tem os tribunais das redes sociais. Por quê? Porque se você está fora do figurino, do que foi politicamente correto, do que foi politicamente arbitrado, você deve ser cancelado. A expressão pós-modernidade faz a gente pensar numa superação da modernidade. O senhor pode explicar qual a diferença entre modernidade e pós-modernidade? É isso, porque o moderno acredita, resumidamente, na existência da verdade objetiva e que ela pode ser alcançada pela razão. O pós-moderno não acredita nisso, ele acredita que as experiências de busca da verdade foram frustradas, foram mal sucedidas, e com isso ele se limita a querer ter uma experiência prazerosa. Pode ser na religião, um êxtase, pode ser numa relação afetiva, pode ser numa questão econômica. Ele quer o hoje, porque ele não acredita no que pode vir depois, já que ele não acessa isso de nenhuma maneira. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Então, muito obrigado. Se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui no próximo sábado às 10 horas da manhã. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Você ouviu Crente Inteligente.